Saudações a todos os nossos amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje vamos continuar estudando as profecias do livro de Daniel, especificamente do Apocalipse, e vamos dar um vislumbre, apenas um vislumbre, sobre essa questão da marca da besta. Haja visto que existe no mundo atual muitos eventos, muitos acontecimentos ocorrendo simultaneamente que nos indicam que nós estamos muito perto, muito breve dessa questão da imposição da marca da besta. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Vimos a ti com o coração desejoso em compartilhar a tua palavra com os nossos amigos, os nossos irmãos e todas as pessoas, Senhor, que porventura acessarem esse canal e tiveram interesse de compreender essa questão, esse assunto muito importante, nas quais toda a humanidade, todas as pessoas existentes no mundo estarão envolvidos nessa questão, conforme está escrito na tua palavra. Oramos agradecidos, certo que o Senhor nos ouve, porque nós o fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos ler dois textos da Bíblia, a palavra de Deus, que vai servir como base para o estudo, para este pequeno estudo que será o objeto deste vídeo. O primeiro texto que nós vamos ler está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 13, os versos 16 e o verso 17, que nos diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Então vimos aqui que o texto está nos dizendo que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, então será universal, ou seja, será mundial. Todos estaremos, melhor dizendo, todos nós estaremos envolvidos nessa questão. Melhor esclarecendo, nós já estamos envolvidos, de uma certa forma, porque isso é um acontecimento, isso existe uma preparação já começada há muito tempo atrás, e agora estamos numa fase decisiva e final. Então vemos aqui que vai ser imposto uma marca, e a marca da besta. Vamos ver que vai ficar muito evidente o que se trata dessa questão da marca da besta. Vamos ler também um texto do livro ainda de Apocalipse, lá no capítulo 7 e o verso 3, que diz assim: dizendo, não edifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Portanto, aqui também no Apocalipse, capítulo 7, verso 3, também está falando sobre um selamento, ou seja, um sinal, uma marca distintiva. Portanto, esses dois textos indicam que haverá um sinal, uma marca da besta, também haverá um selamento dos fiéis, daqueles que permanecerem ao lado de Deus. Então, marca da besta e marca de Deus, o sinal de Deus. O sinal da besta e o sinal de Deus. Vamos ver realmente o que quer dizer esses dois questões. E vou ler algumas fontes que vai nos trazer esclarecimento relativo a esta questão. Satanás deleita-se na guerra, pois esta excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as suas vítimas, engolfadas no vício e sangue. É seu objetivo incitar as nações à guerra, umas contra as outras, pois pode assim desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar em pé no dia de Deus. Então, esse texto está nos falando sobre guerra, e é isto que ouvimos falar
constantemente, ou seja, de forma mundial. Isso é um assunto muito atual, guerras, rumores de guerra, e o texto está nos dizendo que Satanás está por trás de todas estas guerras. Continuando a leitura do texto, diz assim: Satanás também opera por meio dos elementos, a fim de encelerar sua messe de almas desprevenidas. Então, Satanás também utiliza os elementos da natureza. Olha o que diz esse texto. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos, tanto quanto o permite Deus. Quando lhe foi permitido afligir a Jó, quão rapidamente rebanhos e gado, servos, casas, filhos foram assolados, seguindo-se em um momento uma desgraça a outra. É Deus que protege as suas criaturas, guardando-as do poder destruidor. Mas o mundo cristão mostrou desdém pela lei de Jeová, e o Senhor fará exatamente o que declarou que faria. Retirará suas bênçãos da terra, removendo seu cuidado protetor dos que se estão rebelando contra a sua lei e ensinando e forçando outros a fazerem o mesmo. Satanás exerce domínio sobre todos os que Deus não guarda especialmente. Ajudará e fará prosperar alguns, a fim de favorecer os seus próprios intuitos. Trará calamidade sobre outros e levará os homens a crer que é Deus que os aflige. Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como grande médico que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças, até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora, está ele em atividade, nos acidentes e calamidades no mar e na terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte e sobre milhares de formas. Satanás está exercendo o seu poder. Destrói a seara que está a madurar e segue-se fome, angústia. Comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais. Amigos e irmãos, quão real é esta situação descrita na profecia. Isto vemos ocorrer cotidianamente. Todas estas catástrofes que estão ocorrendo no mundo, nas quais as pessoas dizem que é mudança climática, e em parte é verdade, mas o grande causador é Satanás, conforme nós lemos aqui nos textos. Então, o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando estes males. A classe que provocou descontentamento no céu atribuirá
todas as suas inquietações, aqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é perpétua reprovação aos transgressores. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta, e que os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, diminuindo assim a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo a sua restauração ao favor divino e a prosperidade temporal. O texto está nos dizendo, amigos, que os fiéis guardadores da lei de Deus e do seu quarto mandamento serão acusados por violarem a santificação do domingo, dia este criado pelo papado ou pela besta que emerge do mar, contrariando ao que diz o quarto mandamento da lei de Deus, que requer a guarda do santo sábado do Senhor Deus. Então vimos aqui os textos, somando esse texto agora, adicionando ao texto anterior, que realmente são momentos muito atuais, que estamos vivenciando esta questão, nas quais muitas pessoas estão sendo acusadas. Isto mesmo, continuando a leitura, diz assim: comunicação por toda parte dos espíritos declararão que Deus os enviou para convencer de seu erro os que rejeitam o domingo, afirmando que as leis do país deveriam ser obedecidas como a lei de Deus. Lamentarão a grande impiedade do mundo, segundando o testemunho dos ensinadores religiosos de que o estado de aviltamento da moral se refere à profanação do domingo. A questão do domingo, amigos e irmãos, é tão séria que vai envolver a questão moral. Muito bem. Vamos continuar agora a leitura do testemunho e da profecia. Diz assim: os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Ministros que negam a obrigação da lei divina apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência às autoridades civis, como ordenadas por Deus, na Assembleia Legislativa, ou melhor dizendo, nas Assembleias Legislativas e Tribunais de Justiça. Os observadores dos mandamentos serão caluniados e condenados. Então vimos aqui, amigos e irmãos, que está muito próximo a ocorrer, nas quais vai haver uma inversão. Isso mesmo, os fiéis guardadores da lei de Deus serão acusados, serão caluniados, ou seja, vai haver uma fusão da lei de Deus, ou seja, do domingo, com a questão da lei do governo. Dá para entender que essa questão é muito séria. Não há como ficar neutro nesta questão, porque será uma questão de leis civis. Continuando a leitura, diz assim: os dignitários da igreja e do Estado unir-se-ão para subornar,
persuadir e forçar todas as classes a honrar o domingo. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que impõe observância do domingo. A liberdade de consciência, obtida a tão elevado preço de sacrifício, não será respeitada. Amigos, vimos na leitura desse texto inspirado, realmente, quando foi profetizado, foi previsto que isto iria ocorrer. E nós vemos hoje, na atualidade, indícios realmente de tudo isso está ocorrendo. Ou seja, estamos na iminência da imposição de uma lei que obriga todas as pessoas se decidirem. O texto lá inicial disse, pobres e ricos, e todas as classes existentes neste mundo serão obrigados a decidir, a escolher. Oxalá, amigo e irmão, possa decidir, optar a um custo muito grande estar ao lado de Deus, mas será muito importante, decisivos, hoje estarmos em constante preparo para esta questão que será uma questão de obrigatoriedade, deixando de lado a questão do nosso livre-arbítrio, que temos de escolher livremente. No entanto, será uma situação forçosa. Então, vimos aqui que a questão da marca da besta tem a ver com o domingo. Também vimos aqui que a questão do sábado tem a ver com o selo de Deus. Ok? Estou desejoso, ou estamos desejosos desse canal, que isso seja importante, no sentido de você, amigo e irmão, estar preparado para este assunto, que é a questão da marca da besta, que está diante dos nossos olhos, que estamos a um passo desta questão muito crucial e decisiva para o final da história deste mundo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês, meu amigo, meu irmão, e você que porventura acessou este canal.